Quanto ganha um redator freelancer? Essa é uma dúvida muito comum de quem está começando na carreira ou até de quem já é redator, já trabalha com redação e está virando freelancer. Será que vai dar para pagar as contas? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo e diferente dos vídeos que eu tenho visto por aí, eu vou trazer números reais. Eu não vou dizer que depende da sua experiência, depende de para quem você trabalha. Bom, na verdade depende. Mas eu vou trazer aqui exemplos, valores, números reais e vou contar também quanto eu ganhei mais ou menos aí em cada etapa da minha jornada como freelancer, desde o começo até aqui. Antes de a gente começar a falar sobre valores, eu tenho dois recados para dar. O primeiro é pedir que você se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo para ficar por dentro de todas as novidades. A gente está sempre falando sobre a vida de freelancer por aqui. E o segundo, eu quero deixar claro que aqui a gente está falando sobre redação SEO, redação para blogs, tá? Então, se você trabalha aí com outro tipo de redação, copywriting, social media, você pode usar esse vídeo aqui para ter uma base de valores de mercado e até usar esses valores também, se você quiser, que vai dar legal. Mas eu trabalho com redação SEO e são esses valores que eu vou trazer aqui. Bom, agora sem mais delongas, eu vou trazer aqui os valores praticados pelo mercado, lembrando que essa é uma média. E eu cheguei nesses valores com base na minha experiência, nas minhas observações, nas minhas conversas com outros freelancers. Olhando por aí, em plataformas de freelas principalmente, você vai ver redatores iniciantes cobrando valores muito baixos pela redação. Eu já vi gente cobrar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos por palavra. Mas, gente, esse valor é muito baixo. Chega a ser um desrespeito com quem está escrevendo. Não vale a pena você cobrar esses valores. Saia dessa. Eu comecei trabalhando por 5 centavos por palavra. Esse é o valor que eu recebia quando eu trabalhava lá na Rock Content. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu comecei a trabalhar na Rock Content. Eles pagam 5 centavos por palavra. É um valor relativamente baixo em relação à média do mercado, mas é um valor ok para se começar. Então, se eu fosse começar hoje, eu não aceitaria de jeito nenhum trabalhar por menos de 5 centavos por palavra. E aí, um redator iniciante, a gente pode dizer que hoje ele pode cobrar entre 5 e 7 centavos por palavra. Como eu comecei na Rock Content, eu comecei cobrando 5 e o primeiro cliente que eu consegui fora das plataformas, eu consegui pelo LinkedIn, eu cobrei 6 centavos. Porque na época eu já sabia que as plataformas costumam pagar menos, então eu disse, vou jogar aqui 1 centavo a mais para ver se cola. Colou, fechei o cliente, foi massa. E aí depois, aos poucos, eu fui subindo o preço do meu valor de palavra. Um redator intermediário, então, ele ganha de 8 a 10 centavos por palavra. Isso quer dizer o quê? Que você vai cobrar de 80 a 100 reais por um texto de 1000 palavras. Eu gosto de dar o valor cheio para o cliente, não gosto de dizer eu cobro 10 centavos por palavra, porque o cliente depois ele diz, mas esse texto aqui não teve 1000 palavras, ele teve 990, então não vou te pagar 100 reais, vou te pagar 99. E não é o caso, entendeu? Assim como se o texto tiver 1100, você também não vai cobrar 1100 dele, você vai cobrar 1000. Então eu digo para o cliente um valor cheio pelo meu texto. O texto de 1000 palavras é 100 reais. O que é um texto de 1000 palavras? É um texto que vai de 900 a 1100 palavras. E a média de preço por palavra do redator avançado é de 11 a 15 centavos por palavra. Eu já vi gente por aí dizendo no LinkedIn que um redator avançado cobra a partir de 15 centavos. Eu não conheço ninguém que cobra mais de 15 centavos por palavra para uma redação mais generalista, né? Um redator que fala sobre todos os assuntos, sobre qualquer assunto, um redator que não é um especialista. Porque é normal que um redator especialista cobre mais. Então, se você é um redator especialista, você pode cobrar mais do que 15 centavos. Você pode cobrar até 30 centavos por palavra que você quiser. Vai depender da complexidade do tema que você é especialista, do seu nível de especialidade. E o que é um redator especialista? É um redator que tem um conhecimento aprofundado sobre aquele tema sobre o qual ele vai escrever. Então, se você vai escrever para um blog de direito e você é formado em direito, tá ótimo, você é especialista no assunto. Você vai escrever um texto muito mais completo, muito mais aprofundado, com muito mais base do que um redator generalista, tipo eu, que não sou formada em direito. Mesma coisa para outras áreas, tá? Tecnologia, engenharia, agropecuária, qualquer área que exija um conhecimento mais técnico. Se você tem esse conhecimento, você pode cobrar mais caro, você deve cobrar mais caro. Mas e aí no final do mês? Quanto é que dá esse total? Vamos agora falar em valores mensais, tá? É claro que quanto você vai ganhar no final do mês depende de quanto tempo você pode disponibilizar para o trabalho, quanto você está cobrando, qual é o seu nível de experiência, qual a velocidade com qual você escreve. Tem gente que leva um dia inteiro para escrever um texto de 1000 palavras, tem gente que leva 1 hora. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não, quer dizer que um tem mais experiência do que o outro.
Eu hoje me considero uma redatora avançada e eu escrevo em média 1.000 palavras em 1 hora. Claro que isso depende um pouco do tema também, tem temas um pouco mais complexos que exigem um pouco mais de pesquisa, aí eu acabo levando aí até 1 hora e meia para escrever um texto de 1.000 palavras. Estou dizendo isso por quê? Porque eu agora vou dizer quanto eu ganhei em cada etapa da minha vida para você ter uma noção. Quando eu comecei a trabalhar com redação freelancer, eu tinha um emprego. Eu trabalhava em uma agência e eu comecei a fazer freela na Rock Content como uma complementação de renda mesmo, porque quem trabalha em agência sabe, os salários podem ser bem poucos. Nessa época, eu comecei ganhando R$ 200 por mês, R$ 300 por mês. Era uma complementação de renda mesmo. Mas aí, sei lá, uns 6 meses depois, eu já estava ganhando R$ 1.000 por mês. E era uma ótima complementação de renda, estava fazendo muita diferença no meu orçamento mensal, sabe? E foi quando eu comecei a pensar, será que se eu for só freela, eu vou ganhar mais do que eu ganho trabalhando na agência? Mas esse é assunto para outra vida. O que importa aqui é que eu ganhava esses R$ 1.000 por mês, conciliando os freelas só na Rock Content com a agência. Quando eu resolvi sair da agência, a minha maior preocupação era se eu ia conseguir ganhar R$ 3.000 por mês, que era o meu salário na agência e era quanto eu precisava para conseguir pagar os boletos. E falando a verdade, nos 3 primeiros meses, como freelancer full time, eu não consegui ganhar esse dinheiro. Eu ganhei ali 2.000, 2.000 e pouco, e deu para levar, até porque eu tinha um dinheiro guardado. Mas a partir do meu 3º mês como freelancer, ainda trabalhando só na Rock Content, eu consegui fazer o estágio dos R$ 3.000. Nesse 3º mês também eu consegui o meu primeiro cliente fora da plataforma, que foi aquele cliente de 6 centavos por palavra. E aí os meus ganhos começaram a aumentar. Porque depois que você consegue o primeiro cliente fora de plataforma, você começa a conseguir muitos outros. Então o meu faturamento foi subindo. Tinha mês que eu ganhava 5.000, tinha mês que eu ganhava 4 e eu tava super satisfeita. Eu nunca tinha ganhado um salário tão alto na minha vida. Uma coisa importante dizer é que quando você chega nesse ponto de faturamento que você tá ganhando mais do que você ganhava antes, quando você não era freelancer, você precisa entender que seu faturamento não é o seu salário. O seu faturamento é o que a sua empresa ganha e você vai tirar só um pedaço desse dinheiro para ser o seu salário, tá? Então, a partir de agora aqui, eu vou falar de faturamento e não do dinheiro que tá entrando no meu bolso. Porque o dinheiro que está entrando no meu bolso, aí nessa época ainda era aqueles mesmos 3.000 e os outros 2, que eu estava ganhando extra no mês, eu estava guardando. Porque quem é freelancer precisa estar sempre guardando dinheiro, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quando a gente vai ficar sem cliente. Quando eu já estava trabalhando como freelancer full time há mais ou menos uns 6 meses, eu cheguei nos R$ 6.000. E aí, teve um mês que, do nada, eu fiz R$ 8.000. Eu fiquei muito feliz por ter feito R$ 8.000. Eu já estava muito satisfeita. Eu pensei, meu Deus, se eu ganhar R$ 8.000 como freelancer todo mês, minha vida tá perfeita, minha vida tá maravilhosa, mas, gente, ainda melhora. Eu comecei 2021 com o objetivo de faturar 10.000 por mês, em pelo menos um mês do ano. Esse era o meu objetivo ali em janeiro, fevereiro. Eu fiquei, pô, esse ano, pelo menos um mês, eu quero fazer 10.000. E aí, gente, os meus 5 dígitos chegaram. Os meus 5 dígitos chegaram quando eu tinha 1 ano e meio como freelancer full time e desde então eu faturo mais de 5 dígitos todos os meses. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Não é pra dizer, olha como ela ganha 5 dígitos todo mês, ela é o máximo. Não é. É pra você entender que é possível, sim, faturar 5 dígitos como redator freelancer todos os meses. E para você entender também que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, é uma construção que depende muito de muitos fatores. Depende de quanto tempo você tem para trabalhar. Então, como eu falei, eu sou freelancer full time, eu trabalho todos os dias úteis. Trabalho em média umas 4 horas por dia hoje em dia. Mas tem dias que eu trabalho 10 horas e tem dias que eu trabalho 1 hora. Essa é a parte boa de ser freelancer, a gente pode fazer o nosso próprio horário, a gente tem autonomia sobre a nossa própria rotina. Quer dizer também que todo redator, depois de 1 ano e meio, vai estar faturando 5 dígitos? Não, provavelmente não. Depende também de muitas outras coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar com redação, eu não era uma redatora tão iniciante. Eu já trabalhava com redação, eu já trabalhava com SEO também, em agência, já tinha trabalhado em startup. Eu sou jornalista, então eu já venho trabalhando com isso há um certo tempo. Eu só não era freelancer, entendeu? Se você está começando do zero, se você ainda vai aprender a profissão, provavelmente vai demorar um pouco mais, porque você ainda vai precisar ganhar experiência, você ainda vai precisar ganhar muito conhecimento. E tem também um pouco da personalidade de cada pessoa. Tem gente que tem mais facilidade para lidar com cliente, tem gente que tem menos. Eu sempre achei que eu tinha menos. Eu nunca me enxerguei como uma pessoa empreendedora. Mas quando eu virei freelancer,
as coisas meio que foram acontecendo, foram aflorando aqui em mim, sabe? Então hoje eu me considero uma pessoa que me relaciona bem com meus clientes. Aos poucos eu também fui aprendendo a me organizar financeiramente, mas isso também é assunto para outro vídeo. O que eu quero que você entenda aqui é que sim, é possível ter um ótimo faturamento como redator freelancer, que você pode começar cobrando menos e ir aumentando o seu preço. Vou deixar um vídeo aqui em cima sobre quando aumentar os seus preços como freelancer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like. Eu quis trazer aqui valores reais sobre o mercado de redação freelancer no Brasil. E espero ter te ajudado. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar aqui um comentário.